Cangueiro da Jurema iluminaram o nosso caminho. E hoje nós estamos desvendando a Umbanda através de uma nossa irmã, uma jovem médium, ainda bem moça, ela se chama Miriam Prestes. Está me oferecendo o livro Desvendando a Umbanda, muito bem redigido, inclusive com desenhos maravilhosos, que eu acabei de saber são feitos pelo seu Estro, porque também ela é uma pintora. Ela constrói a bico de pena figuras lindíssimas. Escreve bem, fala bem e desenha melhor. Gostei imensamente dos livros, mas todos estão na sintonia, ansiosos por escutá-la. Miriam Prestes, seja bem-vinda. Conta a tua história para nós. Pois é, meu amigo. Quem diria hoje, quem apresenta você sou eu. Vocês ouviram essa voz? Aí muita gente vai lembrar. Nós estamos falando do maior nome da Umbanda no Rio Grande do Sul. Um nome respeitadíssimo por quem o conheceu. Inclusive, é nome de avenida aqui em Porto Alegre. Entre outros títulos como cidadão emérito da cidade de Porto Alegre e um político realmente participativo na década de 50 para a década de 60. Nós estamos falando nada mais, nada menos do que Moabe Caldas, o maior nome da Umbanda gaúcha. E se você é mais antigo, já ouviu falar dele milhares de vezes. Agora, as gerações mais jovens, mais novas, com certeza, talvez não lembrem mais. Então, por isso, vamos refrescar a memória dessa moçada e vamos matar a saudade de quem o conheceu. Para começar, como sempre, nós vamos fazer nossa prece de abertura por um instante antes de começar. Sem ela, não tem como ir adiante. Saravá o meu congá, saravá o seu congá. Salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. Como nós estávamos contando, estávamos falando de Moabe Caldas, essa personalidade incrível, o maior nome gaúcho da Umbanda. Agora, já começa por aí. A sua história é incrível. A sua história tem milhares de passagens impressionantes e que vale a pena conhecer. Para começo de conversa, Moabe Caldas não era gaúcho. Ele não nasceu no Rio Grande do Sul. Ele era alagoano, nascido em Maceió. Uns dizem que ele teria nascido em Tapajé, mas se ele nasceu em Tapajé, ele era cearense. Ele não era alagoano, mas na verdade ele era de Alagoas, de Maceió. Um menino que nasceu e cresceu no meio daquelas praias paradisíacas de Maceió, conhecendo aquele povo, conhecendo o povo pescador, o povo mais simples, convivendo com essa população mais carente e mais maravilhosa que nós temos em nosso país. Moabe Caldas nasceu no dia 6 de julho de 1922. Ele era o mais velho de 6 irmãos. Ele era filho de uma pessoa incomum, já começa por aí. Ele era filho do Dr. Zanelli de Araújo Caldas, que teria sido militar, segundo consta, e um espírita notável, sim. O Dr. Zanelli de Araújo Caldas foi um homem notável dentro do espiritismo de Alagoas. Ele foi escritor de 5 livros. Ele foi um palestrante notável. Ele participou da criação da Federação Espírita de Alagoas. E também ele era uma pessoa extraordinária, que hoje é considerado, inclusive, por incrível que pareça, tem uma história, que ele seria quase uma entidade. Ele se faria presente nas sessões espíritas de Maceió e de Alagoas. Inclusive contava Moabe que em 88, quando ele visitou Maceió, ele foi no centro espírita que seu pai trabalhava como palestrante e contaram uma história para ele. A história contava que Divaldo Pereira Franco, o famoso orador espírita, num dos momentos que ele estava visitando ali, ele disse que teria enxergado entre os espíritos
presentes o espírito de Zanelli Caldas, que estava ali presente. Ele também foi, Zanelli Caldas, um grande redator do jornal A Luz, um jornal de divulgação da doutrina espírita em Alagoas. Então nós podemos dizer assim, tranquilamente, era uma pessoa, um espírito dotado de um trabalho do bem, da caridade impressionante. Era um homem ativo dentro da espiritualidade superior. Porque para nós, umbandistas, nós não fazemos diferença ou criamos barreiras, muros do tipo, você é espírita, você é do candomblé, você é aquilo. Não, para nós, umbandistas, a espiritualidade superior é uma só. Espírito de luz não tem etnia, não tem cor, não tem nenhum tipo de bloqueio que o faça ser diferente dos outros. Trabalhou no bem, é espírito superior. Então nós precisamos falar de Zanelli Caldas como o seu grande progenitor, seu pai, e ele era filho também da senhora Maria das Dores Dantas Caldas, que, segundo consta em outros estudos, seria Maria Cavalcante Caldas. Então há uma dúvida do nome. Mas no atestado de óbito de Moabe Caldas aparece como Maria das Dores, o seu nome. Ele veio a desencarnar, Moabe Caldas, em 1996. Nós, infelizmente, tivemos apenas, particularmente, 2 anos de convívio com ele, fazendo uma amizade enorme e guardando uma saudade enorme dele, como pessoa, como trabalhador, como palestrante, como homem voltado à Umbanda. Ele faleceu no dia 20 de agosto de 96, no Hospital Moinhos de Vento. Lá nesses dias nós o visitamos e encontramos a sua esposa, que era uma senhora que guardamos a memória de uma delicadeza, de uma gentileza ímpar, no mínimo, que é a senhora Nelly, o nome de solteira, Nelly Pamplona, Corte Real da Silveira. Ela era filha de uma família muito tradicional de Pelotas e que se tornou esposa de Moabe Caldas em 1952. E tiveram juntos 5 filhos. E Moabe Caldas tinha uma veneração por ela e ela por ele, uma coisa muito linda de ver. Mas a história de Moabe não acaba aqui. Estamos só começando. Em 1932, aos 10 anos de idade, Moabe perdeu o pai. Depois, em 1933, Moabe perdeu a mãe. Moabe se tornou órfão de pai e mãe com apenas 10 anos. Nós procuramos entender o que teria acontecido nesse período, porque 1 ano é muito pouca diferença da morte de um e de outro, a causa provavelmente foi a mesma. Houve um surto de malária no Brasil que dizimou as famílias no Brasil. Provavelmente, seu pai e sua mãe podem ter vindo a falecer pela malária, mas ele perdeu aos 10 anos. E perdeu também o contato com os irmãos. Eles eram 6 irmãos e Moabe era o mais velho desses 6 irmãos. A família se dissipou, foi cada um para um lugar para ser cuidado por uma família. Naquele tempo era muito comum adotarem assim as crianças, quando se viam sem pai e sem mãe. Mas Moabe teria chegado aqui ao Rio Grande do Sul em um navio aportando em Rio Grande, acompanhando a família do senhor Leopoldo Pinto, que ele contava sobre isso na ata número 37, do dia 16 de agosto de 88, uma das fontes de busca e de procura para que nós pudéssemos trazer esses dados até você, junto com a conclusão de Juliana Souza Hora e a dissertação de Gilvan Silveira Mendes. Essas são as nossas principais fontes de informação. Mas ele chegou aqui aos 17 anos. E quando chegou, ele ficou horrorizado com o que encontrou, porque era uma neblina muito típica do Rio Grande do Sul, principalmente no inverno, muito fechado. Ele não entendia, ele vinha de um lugar paradisíaco, ensolarado, que é Alagoas, para um lugar úmido, frio e principalmente com esses fogs, né? Tipo Londres, assim, muito fechado de neblina,
que ele achou até que a cidade estava pegando fogo, ele contava. Então, muito surpreso com o que encontrou. Mas ele chegou aos 17 anos, já entrando imediatamente para a Brigada Militar. Ele se tornou militar. E isso fazia parte do seu caráter, até da sua postura. Ele gostava muito do exército, enfim, até talvez por causa do seu pai, que era militar. Mas Moabe ficou 2 anos na Brigada Militar, se tornando até sargento, ganhando uma promoção. Mas, quando terminou os 18 anos por aí, ele fez um concurso e passou, e se tornou escrivão do Estado. Então, ele se aposentou com a função de escrivão do Estado. E também, Moabe Caldas era uma pessoa de um carisma ímpar, de uma capacidade de se comunicar como poucas vezes nós vimos. Era uma pessoa cativante, era uma pessoa que fazia amizade com qualquer um. Moabe era assim, e dono de uma capacidade de expressar com uma facilidade impressionante. Ele era um palestrante brilhante. Moabe fez uma coisa no Rio Grande do Sul que talvez em outros estados do Brasil não tenha acontecido de igual modo. Mas Moabe conseguiu reunir todas as religiões mediúnicas no estado do Rio Grande do Sul. E Moabe conseguiu também atrair a maçonaria para dentro da Umbanda. Então, Moabe era um ser presente. Ele estava fazendo, às vezes, palestra dentro de um centro espírita, o Centro Espírita Dias da Cruz, do qual eu também pertenci, uma época da minha vida. Ele fazia palestras lá. Ramiro Dávila, ele era visto no interior do estado com sua esposa, que também era palestrante espírita, fazendo palestras. Ele era visto em todos os terreiros de Umbanda, praticamente em todo o estado, principalmente bem mais tarde, quando ele criou um grupo de amigos que faziam verdadeiras caravanas por dentro do estado, que inclusive consta, muito estranhamente, nas bibliografias como corrente de aço. Não, Moabe falava de corrente de ferro, a sua corrente de ferro, que era formado de médiuns e amigos pessoais, onde iam visitar os terreiros, onde iam todos os terreiros de Umbanda e também de Batuque. O Batuque, para quem não entende, para quem fica, o que ela está falando? Batuque é como se fosse o nosso candomblé, é nosso culto de nação religioso afrodescendente, mais africanizado aqui do Rio Grande do Sul. Ele era visto dentro do Batuque do Rio Grande do Sul também. Moabe era visto fazendo palestras dentro da maçonaria. Moabe era visto praticamente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele era onipresente. É muito curioso ver isso. Moabe era visto no final de semana, por exemplo, em Caxias do Sul, fazendo palestra no centro espírita. No domingo, ele estava em Porto Alegre fazendo outro tipo de palestra dentro de um centro de Umbanda. Ele era visto na segunda-feira em outro lugar. Ele era visto em todos os lugares ao mesmo tempo. Todos o conheciam. Ele já escrevia com 18 anos o jornal Reencarnação na FEB. Sim, Moabe era escritor também, à semelhança do pai, que tanto ele amava, venerava e procurava copiar o exemplo. Moabe era um escritor notável. Ele era dono de uma capacidade de fazer uma palestra também notável. Ele era visto dentro do Correio do Povo com coluna quinzenal e junto ao jornal Zero Hora, fazendo colunas ali, trabalhando. Inclusive, nos últimos 2 anos, quando eu trabalhava no centro de Porto Alegre, no meu trabalho ficava exatamente no meio do caminho, quando ele se dirigia de sua casa até o jornal Correio do Povo e entregar em mãos a sua página datilografada naquelas antigas máquinas de escrever que havia naquele tempo. Ele levava o material para o jornal publicar. E muitas vezes ele parava ali onde eu trabalhava, tomava um copo d'água, trocava 2, 3 palavras e seguia adiante. Então, foi um período muito feliz de minha vida, dentro disso que eu tinha a oportunidade de conversar com ele, oferecer-lhe um copo d'água para que ele pudesse prosseguir na sua caminhada.
Foi um homem extraordinário quem o conheceu. Mas falar de Moabe Caldas sem falar de política é a mesma coisa que nada. Moabe Caldas era um ser humano político. Ele tinha por dom ser um diplomata. Ele era capaz de apaziguar qualquer grupo, qualquer coisa falando ali naquele instante. Moabe Caldas se tornou deputado estadual do Rio Grande do Sul. Ele foi deputado estadual pelo PSD entre 1959 a 63. Depois ele foi suplente, ele mudou de partido e eu vou contar por quê. Pelo PTB de Leonel Brizola, do qual ele tinha veneração, de 63 a 67. Mas aí, em 69, já no terceiro mandato, ele foi cassado pelo golpe militar de 64, o famoso golpe militar. Por quê? Muitos dizem assim, esses políticos foram taxados de corruptos, subversivos e assim por diante. Mas na verdade, se a gente ler um pouco de história, vai entender o que aconteceu. Nesse golpe militar, todos os partidos, principalmente os partidos de oposição, tiveram que sumir. Foram deletados da história do Brasil. E surgiram dois partidos. O governo permitiu dois partidos políticos. A Arena, o partido Arena, que defendia o governo, e o de oposição, que não era bem oposição, mas era o MDB. Esses dois partidos eram os únicos permitidos aqui no Brasil nessa ocasião. Todos os políticos de todos os outros partidos tiveram que abandonar seus cargos, foram cassados. E Moabe Caldas recebeu uma cassação que não poderia ser político por 10 anos. Todos receberam o mesmo tipo de punição. Mas Moabe se caracterizou nesses anos de trabalho porque ele foi eleito próximo à data de Átila Nunes, no Rio de Janeiro. Foi um grande grupo de deputados umbandistas, declaradamente umbandistas, religiosos, que foram eleitos no Brasil nesse período. E Moabe Caldas se caracterizou pelos seus discursos inflamados na Assembleia. Moabe Caldas defendia pautas e causas que ninguém tinha coragem de fazer. Moabe era a favor do divórcio numa época que a população era 93% católica e que tinha um cardeal linha dura como Dom Vicente Scherer, que pegou também pela frente o próprio Chico Xavier, o crescimento do espiritismo e o próprio idade de ouro da Umbanda, que foi a década de 50 e 60. Então ele pegou essa fase bem difícil para a Igreja Católica. Mas Moabe Caldas brigava na Assembleia, assim, declaradamente. Inclusive criou desavenças no seu próprio partido, o PSD, que foi um dos motivos dele ter ido para o PTB. Porque Moabe, uma das causas principais que Moabe brigava era que muito dos recursos do Estado eram alocados, levados para as fundações católicas, principalmente para os colégios particulares católicos. E esses recursos não iam para as populações que realmente necessitavam, que eram os órfãos, que foi uma causa que ele lutou muito, até mesmo porque ele foi órfão. A prostituição, que ele, como brigadiano, como soldado da Brigada Militar, que luta e trabalha muito próximo à população mais humilde, ele via o desamparo dessas pessoas. Isso doía nele. Ele próprio lutou pela própria Brigada Militar, que era um tipo de polícia na época muito até desvalorizada, muitas vezes. Ele lutou ferrenhamente pelas populações. Ele fez discursos. O próprio partido do PSD, muitas vezes, os outros colegas dele de tribuna, brigavam com ele para que ele se calasse sobre essas questões. E Moabe não se calava. Moabe era aqueles guerreiros, aqueles homens idealistas, aqueles homens antigos que muitas vezes fazem falta nos dias de hoje. Mas Moabe era assim. Ele era um idealista, um sonhador, um homem que lutou a vida inteira pelas causas dos mais necessitados. Portanto,
muitas vezes é dito que Moabe era um político progressista, porque ele nunca trabalhou em favor das elites, mas sim pelas populações mais necessitadas, porque ele via esta necessidade, ele via esse desamparo e ele lutou bravamente por isso, para ajudar essas pessoas. Vimos, agora há pouco, o seu trabalho como deputado, como político, que ele nunca esqueceu. Inclusive o Moabe, vamos dizer assim, ele tinha um trauma sobre essa cassação. Ele falava muito sobre essa cassação que ele teve e que ele nunca se calou. Ele sempre teve coragem de lutar pelos mais necessitados. Ele achava uma grande injustiça, que de certa forma foi de verdade. Mas Moabe nunca desistiu da luta. E diferentemente dos políticos que ficam dentro dos seus escritórios, fugindo daqueles que o elegeram, como acontece muitas vezes, Moabe saía do seu escritório para ir o tempo inteiro ao encontro das pessoas. Nessas visitações, ele ouvia o que as pessoas necessitavam. Ele ajudou a fundação de inumeráveis terreiros, porque Moabe, por ser político, ele tinha acesso a alguém que tinha tijolos, alguma ferragem, alguma madeireira, enfim, alguém que tivesse recursos, ele alocava para esses terreiros começar, pelo menos, levantarem as paredes, porque eles viam que eram pessoas completamente desassistidas. Enquanto uns tinham muitos recursos, outros não tinham nada. E Moabe lutou. Então, podemos dizer que ele, quando ele fundou, porque ele fez parte do grupo fundador da União de Umbanda do Rio Grande do Sul, em 1953, aliás, 7 de junho de 1953. Foi nosso primeiro grande órgão de Umbanda aqui do Rio Grande do Sul. Ele foi conselheiro espiritual da União de Umbanda e teve ao lado desse grupo de fundadores um homem também extraordinário, que foi o capitão Hélio de Castro. No nosso site, do Instituto Caminhos do Oriente, tem uma foto do capitão Hélio de Castro. Esse capitão Hélio de Castro, ele fundou tanto o terreiro Nossa Senhora da Glória, ele ajudou a fundar, quanto o Nossa Senhora dos Navegantes, do qual nós fizemos parte, o nosso terreiro de origem, de 1956. Então o capitão Hélio de Castro fez parte desses desbravadores da Umbanda do Rio Grande do Sul, que ajudou a criar, e também, naquele tempo, aqui no Sul, era muito comum, não sei, em outros estados, a presença de militares dentro dos seus grupos de médiuns e trabalhadores, e de fundadores também, porque assim eles conseguiam fazer com que fosse aceito pelos órgãos, vamos dizer assim, reguladores, porque a própria Umbanda era considerada uma contravenção na época de Getúlio Vargas, vejam só. Eles conseguiam essa aceitação do público, essa aceitação dos órgãos para que pudessem ser fundadas, existir, se manter de portas abertas. Foi uma luta ferrenha esses primeiros terreiros. Vocês não imaginam o que foi a dificuldade desses homens. Por isso que nós valorizamos tanto a figura de Moabe Caldas. E Moabe Caldas não foi só um político. Ele, por mais de 40 anos, ele teve um programa na Rádio Princesa, AM, em Porto Alegre. A Rádio Princesa depois foi extinta, você sabe como é que é, porque ela foi um grande reduto da cultura africanista do Estado. Foi uma grande rádio que também divulgava os encontros de carnaval das escolas de samba do Rio Grande do Sul, onde a cultura negra se reúne, onde todo mundo troca informações e, naturalmente, incomodava muita gente. Mas vamos lá, ele teve um programa por 40 anos na Rádio Princesa, que muitos chamam a Voz Umbanda. Eu conheço como Umbanda em Marcha, o programa que ele teve por 40 anos. E era um programa, vejam só, todas as rádios, que era o principal veículo de comunicação da época, todas as rádios no Rio Grande do Sul estavam sintonizadas domingo à noite
no programa de Moab Caldas. Eu lembro de visitar a minha madrinha nos domingos, e ela estava ali, ela era espírita kardecista, vejam só, ela estava ali com o rádiozinho ligado, ouvindo o programa de Moab, divulgando a Umbanda, falando bem da Umbanda e trazendo a bandeira da Umbanda o mais alto possível. Foi um programa de uma audiência absurda nessas décadas todas, e que só acabou depois de 40 anos com o falecimento de Moab. Moab teve o programa enquanto pôde na Rádio Princesa. Mas Moab, nesse programa, foi onde nós fomos, onde guardamos esta gravação que nós apresentamos no início. Aliás, o meu livro, Desvendando a Umbanda, no dia 4 de setembro de 1994. É uma gravação bem antiga e raríssima de se encontrar, porque a voz de Moab Caldas, infelizmente, talvez nem exista mais, gravada por alguém, porque, infelizmente, a Fundação Moab Caldas, até onde sabemos, teria sofrido um incêndio em 2015 e muito desse acervo se perdeu. Talvez esta gravação de Moab Caldas seja a única que ainda exista, que no dia estávamos ao lado do Dr. Aldo Pinto, que estava se candidatando ao Senado, estava ali meu irmão Cário e eu, lutando, começando a nossa luta pela nossa querida Umbanda. Então, eu guardo as melhores lembranças de Moab Caldas, como ser humano, como esse grandioso batalhador, como esse homem que quebrou muros que separavam a Umbanda das outras religiões, tornando esta Umbanda que eu tanto prego hoje em dia aqui em nosso canal e no meu trabalho, esta Umbanda universalista, esta Umbanda de todos, onde todos se comunicam. Isto quem começou, quem eu conheci, foi Moab Caldas fazendo. Por isso que é tão familiar para mim. Tive o privilégio de sua amizade, ouvi as suas histórias. Inclusive, nesse dia, no dia 4 de setembro, ele contou histórias da fundação do nosso terreiro Nossa Senhora dos Navegantes, lá de 56, que ele também participou, vejam só, da fundação. Moab Caldas era uma enciclopédia viva, um homem que lembrava nomes, datas e sabia tudo. Infelizmente, não deixou material escrito para nós, mas nós guardamos quem o teve e quem o tem no coração, as melhores lembranças. Então agora nós vamos fazer um minuto de pausa para o nosso querido Minuto Mandinga, onde nós falamos das ervas, o nosso principal axé da Umbanda. Então, gostou? Semana que vem nós aguardamos você aqui no nosso canal, falando de Umbanda, falando de história da Umbanda, falando e resgatando coisas que você nunca ouviu falar, mas gostaria de saber. Então, até semana que vem.